Olá, Olá! seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre sinalização, projeto de sinalização de trânsito. Se Isso, você é engenheiro de tráfego ou arquiteto, essa é uma área que pode te interessar muito, sim, porque são projetos que não são projetos que demoram meses para serem feitos, tá? Você consegue captar esses projetos, né, em prefeituras, em empresas de concessionárias de rodovias, né, empresas de sinalização que executam a sinalização, e aí você, com esse projeto, né, captado, você consegue executar, elaborar ele em menos de 2 semanas, né, ou até em menos de um mês, podendo então, né, faturar já logo o projeto como um todo, né? Não esperar os projetos como um projeto de arquitetura, por exemplo, né, Léo, que demora muito, né, demoram meses para serem feitos, um projeto de estrutural, estrutural. que demora, né, também. Sim, eu queria até acrescentar na lista, né, nessa lista que você citou, por exemplo, supermercados, hipermercados, shoppings, sempre eles precisam de renovar ou refazer a sinalização que está lá. Então, você que vai trabalhar com isso, é uma chance que você tem, além desses lugares que a Roberta falou e esses que eu listei agora, são opções que você tem para você poder executar um projeto nessa região, né? Nós mesmos já fizemos isso. Né? E o projeto de sinalização, ele contempla, né, como todo projeto, ele precisa contemplar a especificação técnica, quantitativo, desenho, né? Não é só um Memorial desenho, descritivo, memorial descritivo. Então, tudo exatamente. isso, todo tipo de informação, quanto mais informação você tiver para poder, né, estar deixando disponível para quem vai executar, assim, é um ganho de tempo muito grande, né? E a sinalização, né, Roberta, ela é técnica, Exatamente. altamente técnica. Isso. Você vai ouvir, como nós já ouvimos, é só botar uma placa pare, botar uma placa de pedestres adiante que está tudo resolvido. Fazer Não, uma gente. linha, né, Fazer uma linha, é, de demarcação de área de isso. estacionamento, de linha de fluxo, né? Não, não é isso. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser verificada qual que é a melhor opção, né, para que Exatamente. você consiga elaborar e você tenha certeza do que você está fazendo. Lembrando que a parte de sinalização, seja ela horizontal e vertical, Sim. orientativa e semafórica, ela é o olho do engenheiro de tráfego, né, de todos os estudos que foram feitos, né, lá Exatamente. atrás, para o motorista. Então, assim, ele é importantíssimo que seja muito bem feito, porque Exatamente. tudo que você estudou lá atrás para chegar ao projeto, né, vamos só resumir de sinalização, mas entenda-se que sinalização é horizontal, vertical, de orientação e semafórica. Para você chegar nesse ponto, né, você já fez todo um estudo lá para trás. Eu gosto de brincar que a cereja do bolo de um estudo de tráfego final é o projeto de sinalização. Exatamente. Porque o projeto de sinalização ele vai contemplar todos os parâmetros, né, que o estudo de tráfego ele conseguiu identificar, né? E Aham, aí você vai colocar esses parâmetros de acordo com todo, claro, né, com a questão do Código de Trânsito Brasileiro, né, com as sim, resoluções do CONTRAN, de sinalização horizontal, vertical, sim, semafórica, de orientação de tráfego, você vai fazer o seu projeto de sinalização baseado tanto nesses parâmetros quanto nos cálculos, nos resultados, nas soluções que foram dadas através de um estudo de tráfego, sim, né? Porque a Via, com certeza, ela teve um estudo de tráfego para poder receber uma sinalização sim, condizente com tudo, com relação à velocidade, com relação às curvas.
com relação, né, A a todos. visibilidade, conspicuidade, essas condições todas. Exatamente, todos os parâmetros. Então, a sinalização não é apenas um desenho, né? A sinalização, ela vem a partir de cálculos de engenharia. Então, quando você recebe um projeto de sinalização feito de acordo com o que precisa ser elaborado, esse projeto ele vai funcionar, né? Na rua, né? A sinalização, ela vai ter mesmo, né? Aquela funcionalidade que a gente está esperando, né? Exatamente. Porque não adianta só colocar placa, uma ou outra, que ela não vai fazer aquela conversa que precisa ter com o Exatamente, motorista, né? A exatamente. conversa do engenheiro de tráfego com o motorista lá na rua, na hora que ele estiver trafegando. Exatamente. Um projeto de sinalização não é o momento de você definir, olha o que eu estou falando, não é o momento de você definir se aquilo vai ser mão dupla, se vai ser mão única, se vão ser duas faixas ou três faixas. Não, isso tudo você já fez o estudo lá atrás, lá atrás. O que você vai fazer agora é tudo que você estudou, né, no seu estudo de tráfego, você vai aplicar nesse projeto, né? Exatamente. Você vai aplicar, né, na via para você informar o condutor, informar os usuários da via, tudo que foi estudado e tido, né, como índices e tido como resultado do estudo Exatamente. de tráfego. Você vai estar informando através das É, placas, através de tudo, o condutor de tudo que você estudou, de ex- todos os parâmetros, né? exatamente. O que é aceitável nessa condição que Roberta está falando, que é aceitável é que um projeto de sinalização ele contribui para dar alguma solução em campo, né? Porque, por exemplo, quando você faz um projeto geométrico, vamos supor que você vai colocar uma barreira, né? Desculpa, um canteiro central. Esse canteiro central, algumas vezes você não consegue manter, por exemplo, né, com 3,50 desculpa, não 3,50, vai pegar a sua pista lá com 10 metros, né, de canteiro, você não consegue algumas vezes não manter esses 10 metros o tempo todo. Você tem 10 metros e 30, 10 metros e 15, 9 metros e 50. Então, a sinalização, ela vem para contribuir nessa correção de uma obra que foi feita. A obra não é mal feita, porque você pode ter esse tipo, tanto no Brasil quanto aqui também acontece. E a sinalização ela vem no intuito também de fazer essa, vou chamar de pequena correção do projeto geométrico que foi implantado. Com certeza. Por exemplo, igual você, quando você tem, né, uma pista chegando numa outra pista e você tem uma canalização ali, aquela canalização, ela que vai levar, né, o motorista à distância no ponto de segurança para ele entrar Sim. na pista, né, por exemplo, mais rápida, vamos dizer assim. E aí a sinalização ela entra como uma padronização. Numa situação que eu falei ainda, né, nesse exemplo que eu falei, onde você está fazendo lá a geometria da sua via, né, e ela fica tendo essas pequenas oscilações, está perfeito, não é problema nenhum, você consegue manter a sua faixa, né? Por exemplo, você quer manter três faixas de 3 metros. Então, você vai ter três faixas de 3 metros, exatamente 3 metros. Aí, nesse momento, você consegue fazer essa correção e manter a padronização da faixa, vamos supor, com 3 metros de Sim, largura. porque a sinalização horizontal você pode fazer ela com uma precisão muito exata, né? Exatamente, exatamente. E então, Léo, então o projeto, né? Então, além do desenho, o projeto ele vai contemplar, né? Além do desenho, como a gente falou, a especificação técnica, que vai Sim, ser o material que vai ser utilizado, o tipo de tinta, né? Para o tipo de tráfego, para o tipo de pavimento que se tem, né? aham, Porque você pode estar com pavimento novo ou você pode estar com pavimento já que já tenha sido utilizado
e você não vai usar um tipo de tinta porque o pavimento não possui a carga, né, necessária para absorver tais tintas, mas Exatamente. outras tintas podem ser utilizadas, assim como suportes, né, para sinalização vertical, qual tipo de suporte, qual tipo de material do suporte que você vai utilizar. Exatamente. Então, tudo isso aí você precisa estar junto com o desenho de sinalização, porque o projeto ele é constituído de desenho, memorial descritivo, especificação técnica, né? E Exato. aí, junto com o desenho, Orçamento, que nós esquecemos que é o por o último, né? quantitativo, né? Porque É, o quantitativo e quantitativo, orçamento. Aham. Bom, então, na questão da especificação técnica, ela vai ser em função, muitas vezes, do que e de onde você vai implantar. Vou dar um exemplo, né? Que ainda se usa até mesmo por conta de custo. Bom, numa cidade que é à beira da praia, não se indica usar aço, né? sim, Então você usaria alumínio, né? Ou um outro tipo que ferrugem não ataque, né? Que a intempéries não ataque tão profundamente, né? Então, já em outras localizações, você até pode utilizar outras situações, né? Por exemplo, se você vai usar um desvio de trânsito que ela é de curta duração, você tem que pensar em qual elemento que você vai usar naquele momento, né? Para que seja uma coisa barata e de fácil, não digo manutenção, mas que tenha uma vida útil aí de 3, 4 dias, ou 5 dias, ou um mês, né? Dependendo do que você vai usar, sim, né? e você tocou num ponto muito importante, porque às vezes as pessoas não levam em consideração a sinalização provisória, né, Aham. para desvio de obra e tudo mais. Essa sinalização também, ela precisa ser projetada, Sim, né? sim, Não é uma sinalização qualquer que você vai lá e colocando cone de qualquer jeito, colocar placa aqui e ali, não. Quando você planeja um desvio de trânsito e você tem, né, o projeto da toda a sinalização provisória ali para aquele desvio feito, você economiza muito, sim. né? A gente já viu quanto que a gente já economizou, né, Léo, em obras quando a gente tem todo o planejamento dos desvios que vão ser feitos para uma obra, né? E aí o projeto de sinalização vai entrar da mesma forma, o memorial descritivo, especificação técnica, com tudo que tem direito para esse momento aí, né, que vai ser provisório, né? Lembrando, Roberta, que também o projeto de desvio de trânsito, de sinalização, né, de desvio de trânsito, também é a última coisa de um estudo de desvio de trânsito, né? Exatamente. Ele já passou por levantamento, vamos dizer assim, da contagem, né? Já foi feita uma pesquisa, já foi feita uma simulação, já verificou quais os caminhos que podem ser, e aí, por fim, que se coloca ou se elabora um projeto de sinalização de desvio de trânsito. Exatamente. Inclusive, né, depois ainda da definição de todas as etapas de obra, Sim, né? E como você falou aí, ó, o estudo de tráfego ele vai entrar em todas as etapas de obra, né? Dependendo do tamanho da obra, né, que se tem, você precisa dividir essa obra em várias etapas, porque você não vai abrir frente de trabalho de obra, né, na rodovia, numa rodovia como um todo, de uma vez só. Não é assim que se faz, né? aham, Até para questão da segurança, a gente vê que é muito mais fácil você fazendo a obra de etapas por etapas, aham. né? Você seguindo lá um trecho a trecho e fazendo também esses estudos todos, né? De como vai ficar, porque nem todo trecho é igual, né? Um trecho você Sim. pode apresentar uma entrada de um veículo, ou então uma saída, e aí vai mudando, né? Eu gosto de dar isso como exemplo, antes ainda do projeto de sinalização, como nós falamos. Acontece tanto no Brasil quanto aqui no Canadá.
Eu, à época, era estagiário de uma empresa aqui no Canadá, onde a empresa ela foi contratada para fazer o estudo de tráfego de uma ponte que seria reformada. Então, eu lembro que nós fizemos, e aí eu fiquei com uma parte da simulação, nós fizemos uma simulação com a ponte toda fechada, com um sentido aberto e outro fechado. Depois, somente nas horas picos, né? Eu lembro que nós fizemos de 4 a 5 cenários para verificar qual que era a melhor opção, né? E lembrando que foram feitos mais de 20 pontos de contagem para essa ponte ver como que seria a melhor opção, entendeu? Para depois disso, tá, se desenvolveu qual foi a melhor opção, aí foi para outro projeto, foi o projeto de desvio de trânsito, né? Sim. Que aqui no Canadá não é qualquer um que pode fazer, o camarada ele tem que ter uma licença para poder fazer. Por sorte, eu tenho essa licença. Depois disso, Sorte, é, por estudo, né? inclusive tive que fazer prova para ter essa licença para elaborar estudo de desvio de trânsito. Depois disso, todo esse projeto, que aí eu não sei quem fez, eu já fiz na minha a cidade onde eu trabalho, eu já fiz um projeto de sinalização desse, né? A gente já tinha todo o estudo, então eu só fiz o projeto de sinalização. Sim. Aí depois é feito esse projeto de sinalização para depois vir o projeto de sinalização final, que aí entra todos esses que você falou. Projeto de sinalização horizontal, vertical, semafórica, porque nesse caso lá ainda tinha um semáforo, e depois ainda tinha a de orientação de tráfego, Sim. né? E agora, Léo, você já viu quantas obras você já viu, né? Que a pessoa não fez planejamento nenhum, colocou placa de qualquer jeito, e aí o que que aconteceu? O condutor, né, quem estava ali utilizando a via naquele momento, ele não conseguia utilizar o desvio que a pessoa fez, Exatamente. porque não tinha sinalização adequada, não tinha placa orientativa nenhuma, Nenhuma. não tinha sinalização, só tinha lá sinalização de obra, um espaço muito capenga lá que a pessoa colocou para poder né, fazer como desvio, ao invés de fazer um desvio correto, tipo assim, né, fechando até trechos maiores e ele podendo Sim, aproveitar a obra como um todo exatamente. para poder ir desviando o veículo para outra área, às vezes, né, deixa de desviar para outra área, deixa o veículo passando ali na beirinha da obra, e aí ele não consegue fazer a obra e o Porque precisa de espaço. Aham. né? E também o veículo não consegue passar, quer dizer, faz uma fila enorme, Sim. faz, faz o maior transtorno, sendo que ele já poderia ter planejado tudo isso antes. Isso é um gasto de dinheiro, gente, que a pessoa não tem noção, porque o quanto de tempo que ela utiliza a mais para fazer a obra, porque ela não fez um desvio a contento, né? Uhum. Nossa Senhora, é muito gasto de dinheiro. Exatamente. Numa situação dessa, nós também já fizemos no Brasil, né? Nós fizemos não, fizemos alguns desvios de trânsito, né? Uma ponte, nós Sim. fizemos esse estudo, Mas foi né? essa ponte aí que me veio na cabeça e me lembrou disso, porque você Ah, tá. lembra, as pessoas não iam para o desvio, Sim, né? exatamente. Fizemos na ampliação de uma das vias lá, né? E depois nós tivemos uma que, enquanto a gente estava participando diretamente dos desvios para a implantação de tubulações de esgoto, né? No caso lá, que foi toda a cidade, ela foi, vamos dizer assim, retalhada, né? Para implantar o sistema de esgoto. Sim. O desvio de trânsito, talvez, por uma questão política, saiu de nossas mãos, foi para uma outra equipe, né? Uma equipe que era muito mais política, porque a gente já viveu com isso também, né? Uma Com questão certeza. política, essa, Né? essa questão.
da gente não poder dar pitaco por questão política, porque a gente estava atrapalhando o trânsito, né? Não o trânsito, a obra, né? Ou seja, é o famoso tratorando, né? Estavam tratorando o que a gente estava fazendo e no final das contas você entrava dentro desse desvio, você queria ir para um lugar para o norte, quando você imaginava menos seguindo as placas que estavam lá, né? Seguindo claramente as placas que tinham sido feitas para isso, por essa equipe, em vez de você ir para o norte, você acabava indo para o leste ou para o oeste. O único lugar que você não ia era para o norte, né? Exatamente, porque a obra acabava tomando conta, né? Qualquer coisa Exatamente. que desse errado ali na obra, É. você não tinha um espaço, você não tinha né, algo que pudesse ajudar na questão de Aham. espaço de obra mesmo, né? Na questão de você ter o canteiro ali próprio para poder os trabalhadores estarem ali fazendo o que precisavam fazer e os carros passando pelo meio, né? Então, Isso, isso, isso que você falou foi tão legal que ontem, né? Ontem à noite a gente estava voltando de uma outra cidade aqui e eles estavam fazendo a reforma, né? Que eles sempre fazem de pavimentação e sinalização horizontal e vertical, né? Estava tendo a fresagem de todo o trecho da ponte. Eles fazem isso uma vez por ano, ou duas, ou uma vez a cada 2 anos, uma coisa assim. Uma vez a cada 2 anos eles fazem esse tratamento, que eles vão fazendo por partes, sim. né? Mas quando eu falo partes, é assim, 4, 5 quilômetros, depois de 4, 5, o suficiente para que você comece numa sexta-feira à noite e termine no domingo para segunda, 2 horas da manhã, que Sim. aí é recolhido e liberado tudo. E aí, para a gente vir para nossa cidade, a gente gastava em torno de 20 minutos, andava mais ou menos uns 20 quilômetros, nós andamos quase 60 quilômetros para chegar aqui. Pois E é, estava tudo bem sinalizado. Então, exatamente. quando nós pegamos, na volta a gente já sabia, quando nós chegamos lá, no trecho que a gente tinha que pegar para vir, a gente já sabia da sinalização que estava lá. Ainda assim, foi colocada uma pessoa que parava, quem quisesse parava o carro. Nós não paramos porque a gente já sabia que tinha que andar mesmo para valer, informando qual o caminho que a pessoa tinha que tomar. Não era preciso, Sim, né? Eu até falei que isso não era o ideal, sim, né? realmente. Pela condição Porque houve um do bloqueio, né? Um bloqueio exatamente, total lá da via e a gente exatamente, teve que realmente sair é, mesmo do nosso trajeto, pegar um exatamente, outro trajeto é. muito mais longo para poder a Foi o que eu gente. falei. Eles precisavam ter tido um reforço maior de sinalização. Mas quando você vai olhar, isso já tinha sido avisado há mais de um mês. Aham. Porque a legislação fala aqui que você tem que avisar com pelo menos 15 dias de antecedência, né, que aquilo está acontecendo. Mas você sabia que no Brasil também? Ah, No é? Brasil também, quando você tem uma interdição total, você precisa fazer avisos, né? Com antecedência, eu não lembro mais quanto tempo, tá? Mas Aham, eu acho que é mais ou menos isso, com cerca de 15 dias antes, você precisa fazer isso é lei, tá? Isso é aham, lei. E na interdição total, né? Porque você vai fazer um desvio para outro sim, trajeto. Então, você precisa informar com um tempo bem antecedência. grande de É, antecedência e a sinalização ela tem que estar é, colocada ali por quem é o responsável pela obra, sim, né? E aprovada na prefeitura, aprovada no setor, né, que tem circunscrição sobre a via. Então, isso no Brasil também existe. A lei no Brasil, ela é muito parecida com a lei daqui, aham, mas muitas vezes as pessoas não fazem. E quando não fazem, o que que acontece? Acabam muitas vagas, né? Muitos trabalhos são perdidos porque não se faz o que a lei está mandando. Então, o engenheiro podia estar aí, ó, trabalhando a beça, tendo um exatamente. monte de projeto, se a lei fosse cumprida. É.
E aí, para a gente terminar na questão do desvio de trânsito, uma outra condição que a gente tem aqui na sinalização, que é muito diferente do que a gente já viu no Brasil, o que que eles fazem aqui na sinalização horizontal? Eu acho que você já até andou postando isso. Eles fazem uma fresagem da sinalização existente e pintam, né, Aham, com a nova sinalização do desvio de trânsito, além de todas as placas necessárias. Então, exatamente. por exemplo, em locais que tinha velocidade de 100 quilômetros por hora, ela é tampada ou retirada e colocada a velocidade que foi projetada para aquele desvio de E trânsito. a sinalização horizontal, né, ela é colocada para aquele momento da obra, né? Ela Exatamente, é feita exatamente para poder atender ali o espaço de tráfego, né, a pista que, exatamente, vamos dizer, sobrou da obra ali, para poder, né, atender ao volume que precisa também ser atendido, né, Léo? exatamente, Porque às vezes, dependendo, você não consegue desviar um fluxo para outro trajeto, para outro lugar, para fazer outro uhum, itinerário, e ele acaba tendo que utilizar a via no espaço menor, então eles refazem a sinalização, adequando ali naquele espaço menor ali, né? isso aí. Bom, então na questão de sinalização provisória, né, temporária, como diz o nosso manual, eu acho que a gente já deu uma pincelada Sim. geral, né, Aham. que ela é extremamente importante, a gente frisou bastante, porque é extremamente importante para quem vai executar uma obra, né, principalmente em rodovia, a da necessidade de se fazer um desvio muito bem feito, Então, se você né? viu lá, né, passou por alguma obra e viu que o negócio está todo meio bagunçado, você pode saber que ali não atuou um engenheiro de tráfego que deveria ter atuado, né, para poder adequar a sinalização para que os condutores, para que os usuários da via passassem de forma segura, né? E não e com menos atraso possível, né? Isso Porque aí, tempo é dinheiro, né, gente? exato. Então, Bom, então, do projeto de sinalização, o que que o projeto de sinalização, então, já que o projeto de sinalização precisa contemplar desenho e tudo isso mais que a gente falou, né, memorial descritivo, especificação técnica e tal, o que que vai embasar essas informações, né, que a gente precisa passar para o sim, executor? vamos chamar assim, da fase A, que foi todo o estudo de tráfego, já está todo executado, né? Então, essa fase a gente já avançou. Então, nós vamos agora propriamente dito no projeto, né? Então, é bom sempre frisar, né? A fase A, as pesquisas já foram feitas, se teve pesquisa de contagem, teve que ser feita, já foi feita, se teve que fazer alguma pesquisa de velocidade, já foi feita, pesquisa de acidente já foi feita, enfim, já foi feito tudo isso. Agora vamos para a fase B, que é realmente a elaboração do projeto de sinalização. A primeira coisa que a pessoa Que tem antecede a sinalização, que exatamente, antecede o projeto que de é o projeto sinalização. de sinalização, ele tem que ter uma planta, primeiro, de localização, aonde ele vai ter, né? Qual que é essa área, de preferência, uma topografia, né? Se não tiver uma topografia, um aerofotogramétrico também auxilia muito porque está mais perto. E eu sempre falo, se for dentro de área urbana, que tenha a árvore, né? Que tenha postes, que tenham bancas de revistas, enfim, que tenham todos os mobiliários urbanos dentro dessa planta, Sim. né? Que tenha também todo, porque isso é importante, todas as grelhas de drenagem, né? Ou seja, você tem que ter um levantamento completo É, desse trecho que você vai estudar, né? Isso é primordial. sim. Depois disso, o que que você vai fazer? Você vai pegar e elaborar um projeto que a gente chama de existente. Tem que pegar todos, imaginando que nós estamos estudando
Você está já, falando do desenho, né? Você vai é, elaborar um desenho com todas as isso, sinalizações isso, existentes, feito o isso, levantamento em campo. Por que que exatamente, acontece isso? Porque quanto mais informação você tiver numa planta, sim, né? Como você disse, árvores, postes, mobiliário urbano e tudo mais, aham, quanto mais informação você tiver, melhor. Mas mesmo assim, você precisa ir em campo, porque você precisa fazer o exatamente, levantamento da sinalização existente para você exatamente, poder, né, colocar naquela planta ali. exatamente, né? Aham, Nessa peça gráfica de sinalização existente, né, que também pode ser chamada tecnicamente de as-built, né? Você vai ter exatamente. o as-built de toda a sinalização existente, seja ela horizontal e vertical, ela é o ponto de partida. Eu esqueci de falar, mas eu vou corrigir agora. Nós estamos falando de uma via que está sendo revisada. Que numa via Sim, nova, né, de um sim, novo loteamento, sim. você não tem tanto problema. Você vai ter só sinalizações novas, você não tem Exatamente, nada lá. exatamente, Mas né? é mais complexo é fazer de uma via onde tem E- uma sinalização existente e que você exatamente. está alterando a via para alguma, ou para a via era você está alterando para mão única, ou a Aham, via ela ganhou uma geometria nova e você tem que exatamente. readequar a Foi colocada uma sinalização. faixa de pedestre nova, enfim. E aí é a chance que a gente tem de rever toda a sinalização, Sim, né? No caso da sinalização vertical, se as placas estão com boa, ou melhor, estão adequadas do ponto de vista de visibilidade, se essas placas existentes elas têm problema de conspicuidade, se essas placas elas estão muito amassadas, que aí prejudica a visibilidade sim, e a conspicuidade, a posição dela, que ela pode estar com visibilidade, né, tá adequada com visibilidade, com a conspicuidade, porém ela pode estar num tamanho ou numa posição que pode acarretar problema num pedestre ou num carro que passa, que ele não está com a mesma, não está com a distância que deveria estar sim, de norma, né, do, sim, do, do manual. E aí é a chance que você tem de fazer essa varredura, né, esse inventário técnico todinho, né, que sim. você que aí você vai verificando, você vai vendo todas essas condições e você vai colocando. Aí você, no final das contas, nessa primeira parte, você já sabe quais placas podem ser mantidas, Sim. quais que não podem estar em excelente condição, Sim. né? Uhum. Mas por conta do seu projeto, você vai Ela já não faz mais sentido, não né? faz mais sentido, porém algumas dessas placas elas podem ser aproveitadas no seu mesmo projeto Sim, mais na frente, é verdade. né? Que é uma condição de economia. E também a chance de rever o posteamento, né? Que se for Exatamente. em tubo cilíndrico, tubo já é cilíndrico, né? Num tubo, Não, fala de novo. E se for num tubo? E se for numa coluna de aço? e se for numa coluna de aço, você verificar se essa coluna está com algum problema de ferrugem, se ela está em boa condição ou não, né? Para você ver quanto tempo aquilo vai durar e se você vai conseguir manter aquela condição. Isso, ou então se você vai trocar por uma haste de madeira, ou, né? Exatamente, né? Ou então colocar num É, poste de iluminação pública, né? Que isso, geralmente se usa também, isso. né? Eu falo que a parte de sinalização existente, ela é crucial, porque ela pode, já aconteceu em projetos nossos, dela ter não digo interferência, mas ela tem um poder muito grande de reduzir o custo de um projeto, porque no final você está verificando quantos postes você pode aproveitar, quantas Exatamente. placas você pode aproveitar no seu novo projeto, só remanejando, melhorando, dando mais a condição de visibilidade, conspicuidade. Tá vendo, gente? Então, o projeto de sinalização não é só colocar a plaquinha, não.
tá? exatamente. Tem todo um estudo por trás, porque se esse estudo não for feito e os parâmetros não estiverem adequados com os manuais do CONTRAN, né, e com os estudos que você fez de tráfego de acordo com a velocidade da via e tudo mais, você acaba fazendo um projeto que vai ser implantado, mas ele não vai dar o resultado que é necessário, né, de segurança e qualidade no trânsito ali naquele local, né? Isso aí. Aí, bom, com isso, você já fez a sua condição existente. Beleza, tá lá. Você já sabe o que que você vai tirar, você já sabe o que que você vai aproveitar, você já sabe quais são os passos que você vai tomar a partir daquilo ali. Aí agora você vai fazer o seu projeto em si, a peça gráfica mesmo, Sim. né? Então, nessa peça gráfica, você tem que abrir o manual, porque você não precisa saber tudo de cabeça, você abre o Exatamente. manual. Então, por exemplo, você vai olhar dentro daquela peça gráfica, você vai verificar qual é a curva, se aquela curva, qual o tipo de sinalização, se ela precisa de ter um exemplo, né? Se Sim. fosse de curva, né? Você vai dizer se aquele seu semáforo ele precisa ter uma placa de semáforo à frente, né? Se a visibilidade dele é boa ou não, isso tudo você já buscou, você já tem isso tudo no seu Sim, projeto existente, né? E exatamente. aí, a partir desses parâmetros, né, esses novos parâmetros, você vai Colocar as placas e a sinalização toda, né, para sinalizar exatamente, horizontal vertical nas distâncias necessárias exatamente. ao estudo lá, É. né, que você fez. Nós demos exemplo de sinalização horizontal, mas isso vale para sinalização vertical Sim, também, né? E mesma coisa para orientação de tráfego. As pessoas acham que orientação de tráfego é aquela placa verdinha, azulzinha, está tudo certo. Não, gente, aquilo é fundamental também. Ela exatamente. faz parte de todo o sistema de trânsito. Faz parte da comunicação, né, da sua Exatamente. comunicação com o condutor, porque às É, vezes você não, ele não pode fazer uma virada à esquerda, então ele para ele chegar numa outra região, ele precisa estar ali orientado pelas placas, né, e orientado pelas placas de orientação, né, nesse sentido aí de saber para onde ele vai, né, em que direção que ele deve tomar, e as placas de regulamentação saber quais os movimentos ele vai poder fazer para poder ele chegar naquele local, né? Então, essa é, conversa é muito importante. essa conversa que o Roberto está falando aí, uma vez nós fomos contratados por um hospital para fazer toda a sinalização de chegada até ele de quem vinha do norte, sul, leste e oeste, né? A partir de uma área de influência. Isso. Na época, nós não tínhamos ainda simulador, então nós fizemos várias contas na mão, né? E aí, para certificar, nós fizemos o trajeto de carro, vários Sim. trajetos, para determinar não só a posição das placas, né, mas para ver se realmente era o caminho mais curto. Nós estamos falando de quase 20 anos atrás, né? Sim. Então a gente não tinha internet para ajudar a gente, não tinha, né? A internet estava iniciando, a gente não tinha muita coisa. Então a gente foi verificando via carro mesmo. Pegava a hora pico, via qual era o caminho mais curto, né? Bom, a gente tem essa e essa opção aqui. Sim. E aí nós montamos todo esse caminhamento desse hospital, Isso. né? Que era foi basicamente, não, foi 100% sinalização de orientação de tráfego, Sim. E né? a gente tinha que adequar ainda a sinalização do município, né? Porque a Exatamente. placa a gente não está colocando só a placa de orientação de tráfego para o hospital, porque ela estava entrando no projeto, né, nas placas que já existiam ali de orientação do município, né? Exatamente. Então a gente tinha que fazer essa conexão, né, entre a chegada no hospital e ainda É, deixar as informações lá que já existiam. e lembrando que na época a gente não podia botar o nome do hospital. Por exemplo, vamos supor que a LR tivesse um hospital. Não podia chamar o hospital LR,
né? Era só hospital. Só hospital, né? Então, nós colocamos as questões que a prefeitura tinha solicitado e o do hospital. E olha que o hospital ainda era público, não era É, nem privado, mas não podia sim, ter o nome. E aí a gente montou, dentro dessa área de influência, todo esse caminhamento com a indicativa. Então, assim, quando a gente estiver falando, isso vale para todas, né? E todas são extremamente importantes, cada uma com a sua função, né? exatamente. E aí, dessa forma, a gente passa a ter agora, a gente já tem o projeto existente, vamos chamar assim, né? A peça gráfica, vou chamar de projeto não, vou chamar de peça gráfica. Peça gráfica de sinalização existente, horizontal, vertical, de orientação de tráfego, se tiver semafórica também, aí na semafórica com os tempos, né? Também é importante a gente ter os tempos semafóricos, enfim, tudo. Por mais que você não tenha sido contratado para dar uma solução no semáforo, você tem que ter isso bem ajustado para você entender. Exatamente. E é muito importante, né, lembrar que um projeto, ele não é o desenho. O projeto, ele é formado, né, ele é composto de memorial descritivo, né, especificação técnica, quantitativo e desenho. Isso é um projeto, né? Uhum. Muitas vezes a gente fala que, vou fazer um projeto, na verdade, está pensando no desenho, né? Mas o projeto, ele tem que contemplar essas quatro peças, no Exatamente, mínimo, né? exatamente. E algumas, no mínimo, porque algumas vezes você tem que até apresentar o estudo de tráfego. Ó, Exatamente. é isso Isso. que originou, né? Você tem que mostrar a origem. E aí, valendo para todos. Dependendo, né, Léo? Dependendo do conhecimento de quem está te contratando, com certeza ele vai pedir o estudo de tráfego, né? Sim, Se sim, se ele tem conhecimento, ele vai pedir o estudo de tráfego que originou aquele projeto de sinalização, né? exatamente. Ele não vai pedir só, eu quero só o projeto de sinalização, eu quero só o desenho de sinalização. Não, isso daí não é, pode-se até vender isso, mas não é isso que vai fazer com que o viário ele adquira a segurança necessária, Aham, né? Então, para o viário adquirir a segurança necessária, você tem que fazer o projeto baseado nos estudos de tráfego, como a gente sim. falou. A gente está repetindo isso, gente, porque muita gente não sabe disso. Muita gente acha que um projeto de sinalização é só ir lá fazer o desenho de sinalização. Não é, Ou quem dera. não é. Aí era fácil ganhar dinheiro, né? E Exatamente. não é, nunca foi assim. Pois é. Bom, aí, nessa questão, faça, devemos fazer para todos, né? Essa condição, como eu já falei, já temos existente e agora a gente tem o que precisa. E o que a gente precisa fazer agora? Juntar os dois e criar uma nova peça gráfica. Então, em termos de peça gráfica, a gente tem que ter um projeto de sinalização existente, vertical, horizontal, blá, 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 e Com toda a sinalização que vai ser retirada, né, que vai ser exatamente, realocada, né, exatamente, e um projeto com as novas placas. com a E nova sinalização, né, é, horizontal e desculpa, é vertical. placa porque eu lembrei só do vertical, mas é exatamente isso, com todas as sinalizações que se fazem necessário para a elaboração do projeto. Terminado isso, terminou, você já sabe, parará, agora nós vamos para outra fase que faz parte do projeto. As peças gráficas, que vulgarmente chamamos de projeto, agora nós vamos para a questão da especificação técnica, depois a memorial descritivo e depois a questão do quantitativo e, por fim, o orçamento, né? Então a gente tem no mínimo mais quatro coisas para fazer para frente. Bom, a questão da especificação técnica é descrever como que são, como eu falei lá atrás, né? Como que é feito como que vai ser, né? A implantação, como que ele vai cavar, qual a altura que ele tem que ficar,
qual tipo de Material que você vai vai utilizar. utilizar, se ele vai colocar uma placa, por exemplo, de orientação de tráfego, como que ele vai fazer a estrutura por trás da placa, porque precisa, Sim. né? Ela vai ser parafusados, ela vai ser colocada com cinta, né? Exatamente, exatamente. Vai precisar de uma longarina para dar estrutura a ela, né? Sim. Depois, você vai especificar os tubos ou o tipo de madeira. Ah, vai ser madeira tipo roxinho, ou tipo macieira, ou tipo paraju, qualquer coisa. Aí você tem que informar se ele vai ser lixado ou não, qual vai ser a altura, né? Sim. Por quê? Porque se você for fazer para rodovia é uma coisa, se você vai fazer para via urbana é outra. Então, se vai ser pintada ou não. Ah, vai ser pintada? Vai. De que cor? Ah, vai ser preto. Ah, vai ser preto? Então, quais são esses parâmetros da cor preta? Ah, é assim, assim, assado, né? E a mesma coisa da especificação na questão da placa. Ah, vai ser grau técnico? Não vai ser? Vai ser grau técnico um, 2? Vai ser diamante? Não vai ser? Né? O tipo da película, né? Como vai ser as letras e tal, Isso. né? Lembrando que nessa fase também que todas as placas de orientação de tráfego, falando, né, um pouco mais para elas, que algumas pessoas chamam ela de pote, inclusive, né, ela tem que vir detalhada a altura de letra, né? Essas coisas todas, né? Exatamente. Que pode vir a ser apresentada na parte de memorial descritivo também, né? A gente já fez as duas coisas. Uma foi apresentada como projeto mesmo, né? Uma peça gráfica onde a gente Desenho. colocou desenhos e tal, e outras a gente já fez apresentando no memorial descritivo, onde a gente colocou a letra, colocou todos os cálculos que a gente fez para cada um, isso agora no memorial descritivo, né? Da curva, por exemplo, porque na curva, na estaca fulano de tal, precisa de uma placa vire à esquerda, porque lá tem um raio de tanto, não sei o quê. Então você vai explicando. A gente também, né? Sim. Já e nessa hora que o memorial descritivo se O faz memorial descritivo ele importante, vai informar para quem não é técnico, né? exatamente, Para quem não é exatamente, a pessoa que você tem que escrever ele para uma pessoa que não é técnica entender o que que você fez e por que que exatamente, você fez aquilo, exatamente. né? E nesse momento, como eu falei, que pode ser também definido as questões da orientação de tráfego. Olha, vai ser isso, vai ser. A mesma coisa no desvio de trânsito, no memorial descritivo, a gente vai definir lá, vai precisar de, sei lá, 200 cones de 1 metro, vai precisar de placas de fundo laranja, vai precisar de isso, você vai descrevendo lá em função de tudo que você calculou lá para trás para elaborar o seu projeto. Então, a especificação técnica, memorial descritivo, e agora o próximo passo seria o levantamento de quantitativo da sua placa. Que aí, algumas vezes, se você estiver fazendo por DENIT, ele tem a sua Não é só própria. a placa, Léo, sinalização horizontal e Eu vertical. pensei, eu ia falar agora da sinalização horizontal, mas estava falando de vertical. Então, por exemplo, ele vai lá dizer qual que é a quantidade mínima que se tem que ter no seu projeto de massas, por exemplo, se for uma sinalização horizontal em hot spray, né? Ele vai dizer qual é o mínimo que tem. Agora, nesse momento que você vai definindo no seu quantitativo tudo que você precisa, né? Tudo que você calculou, a quantidade de cabo, se for mexer com semáforo, a quantidade de tubo, se for tubo, braço projetado e assim sucessivamente, para depois fazer o orçamento. Isso, a sinalização tem que ser, né, o quantitativo, tanto da horizontal quanto da vertical, tem que ser colocado lá para poder você, no final, saber, né, o valor que aquela execução ali vai custar, né? Exatamente. Então o projeto de sinalização, tá vendo? Ele tem várias etapas. Então, ele precisa ser feito, né? A planta de localização,
né? Vamos relembrar aqui tudo que a gente falou. Um passo a Então, passo, né? né, o levantamento em campo, com a planta você vai fazer o levantamento em campo, essa planta ela tem todo o mobiliário, toda a geometria, né, que você vai estar trabalhando no projeto de sinalização. Então, aí você vai fazer a sinalização existente, né, sobre essa planta, e aí, a partir dessa sinalização existente, você vai conferir todos os parâmetros que você tem em campo com o seu novo projeto, né, seus parâmetros, os manuais do CONTRAN, mais os estudos de tráfego que você fez, né? Você vai fazer as análises técnicas para poder fazer o novo projeto de implantação lá da nova sinalização, né? Visibilidade, como distâncias mínimas, né? E o projeto de sinalização, que é, né, o desenho, né, vamos Peça dizer, gráfica. né, o desenho, na verdade, ele vem depois disso tudo que você já condensou de informações, É isso aí. né? Então, gente, então a gente vai ficar por aqui, né? Eu sou a Roberta e esse é o Leonardo da LR Engenharia e a gente está aqui sempre trazendo informações sobre engenharia de tráfego. Nos dias 4, 5 e 7 de dezembro, a gente vai ter 3 aulas gratuitas numa jornada chamada Jornada da Simulação, né, para o trânsito de cidades do futuro. Então, a gente conta com que você, que queira saber muito mais sobre a engenharia de tráfego, possa estar aqui com a gente. Exato. Eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, porque com isso você vai ter notícias sobre engenharia de tráfego sempre. Exatamente. A gente espera por aqui.